André? Puta que coisa estranha, André. O que aconteceu aqui na sala de aula? Foi tu que fizesse aí, André? Juro que não fui eu. Não foi tu mesmo? Não. Vou ter que chamar o Adilson, será que não é um problema elétrico, alguma coisa? Um problema da resistência? O que é isso? Uma freira, professor. Não é uma freira? Leva ele. Eu não sei, André, não sei. Eu tô sentindo uma energia. Não vai. Não, puxa ele, não. É, meu amigo André foi. Eu tenho que dar aula, eu tenho que completar o EAD. Não. Meu último recurso. Eu tenho aqui a água benta que sai dos bebedouros do colégio unificado. Isso deve ser o suficiente para acabar com essa freira maldita. Sai reto! Fala, galera! Estamos nós aqui. Estou tentando me lembrar, tem uma música que se eu cantar, eu tenho certeza que eu consigo trazer o André de volta, tá? Mas o Colégio Unificado, cada semana é uma surpresa, né? Graças a Deus, o que me salvou foi a água do bebedouro, aquela mesma água em que todos vocês colocam a boca todos os dias de manhã nas aulas presenciais. É esse mundo e universo de bactérias que vocês transmitem, especialmente as criancinhas do Fundamental 1 e 2, que quando vão beber bebedouro, não bebem no jato de água, elas bebem diretamente com a boca lá na saída da água. É esse universo de bactérias que, graças a Deus, conseguiu afugentar a freira para o lugar que ela merece e jamais deveria ter saído. Mas até o final da aula, se Deus quiser, eu me lembro, uma música do filme do Enrolados, eu não me lembro. Eu vou lembrar. Enquanto isso, pessoal do primeiro ano, olha só, último conteúdo de vocês. Vamos começar a estudar agora os gases. Vamos estudar. A gente tem basicamente 3 estados físicos. A gente falou sobre condensado de Bose-Einstein no começo do ano. A gente falou sobre o estado de plasma. Mas vamos ficar no nosso famoso sólido, líquido e gasoso. O estado mais bagunçado, o sem estrutura definida, vamos dizer, o estado mais simples, em que eu consigo observar isso de maneira mais evidente, é o gasoso. Por isso que o ensino médio não trabalha com estudo de sólidos ou mecânica de fluidos, não trabalha com isso, né? Não trabalha com estrutura cristalina de sólidos. O ensino médio trabalha com o estudo do geral dos gases, que é o nosso objetivo agora. Vamos começar com uma perguntinha básica. Tem diferença entre um gás e um vapor? Tem diferença entre um gás e um vapor? Olhando para esse esquema aqui do quadro, que está representando o estado gasoso, isso aqui é um gás ou isso aqui é um vapor? Do ponto de vista molecular, os dois são idênticos. Gás e vapor são idênticos. Neles, as características das moléculas são as mesmas. Então, não há diferença do ponto de vista químico entre um gás e um vapor, a não ser pela sua origem. Pessoal, gás é aquela substância que já está naturalmente no estado gasoso à temperatura ambiente. Nessa sala aqui tem oxigênio. Pergunto para vocês, qual é o estado físico normalmente encontrado para oxigênio? Ele é gasoso, então ele é um gás. Nessa sala tem gás de água? Não, Ademir, é porque a água originalmente ela é encontrada no estado que? Líquido. Então o vapor, você fala para aquele gás que está sendo liberado a partir de uma substância no estado líquido. Então aqui nessa sala eu tenho gás oxigênio, nessa sala eu tenho gás nitrogênio e nessa sala eu tenho vapor d'água. Porque a gente sabe que a água ela está no estado de vapor, mas o seu estado normalmente encontrado é líquido. Mas do ponto de vista molecular, os três se comportam de maneira idêntica. Então não há diferença química do ponto de vista entre um gás e um vapor. Há diferença na origem dele. Gasoso já é gás, já é gasoso por natureza. Vapor era líquido e transformou-se no estado gasoso. Características que todo mundo sabe que são comuns às substâncias do estado gasoso: elevadíssima compressibilidade e expansibilidade. Pessoal, pega um balão de festa e enche ele parcialmente. Você consegue pegar aquele balão daquele volume e apertar ele para ficar bem pequenininho.
Você consegue fazer o que então? Você consegue comprimir bastante um gás, mas muito mesmo. Meu Deus, quase que indefinidamente. Tá? Vamos lá, tá eu e o André aqui. Agora eu vou aí, dá um peidinho aqui na sala de aula. Dou um peidinho suave, leve, sem muito barulho. Aquele que dá só uma molhadinha na cueca, esse é o pior. Tá? Pergunto, daqui a alguns segundos vai estar o André. Puta de me cagaço no mundo, hein? Vai estar o André, pô, que cheiro ruim dele. Por quê? Porque os gases se expandem com muita facilidade. Eu soltei o peidinho aqui, não ficou ao meu redor. O peidinho fez o quê? Expandiu. As suas moléculas foram se afastando, ocupando o espaço que tinha disponível para elas. E se eu pegar um balão de festa e apertar pra cacete, tá? Se eu apertar pra caramba, eu consigo fazer ele que era desse tamanho ficar bem pequenininho. Então um gás pode ser comprimido e pode ser expandido. Essas duas características me fazem imaginar que o gás seja isso aqui. Por que é que um gás pode ser? Essas bolinhas, pessoal, são as moléculas dos gases. Tá? Vamos dizer que isso aqui seja gás oxigênio, O2. Cada bolinha dessa corresponde a uma molécula de oxigênio. Pessoal, se você pode comprimir bastante, é porque entre elas o espaço é totalmente preenchido ou o espaço é praticamente vazio. Por exemplo, se eu consigo comprimir muito, é porque eu imagino que o espaço entre as moléculas seja gigantesco, tanto que eu possa aproximar elas quase que de maneira indefinida. Tá? Então, a gente fala que no estado gasoso vai imperar o vazio. Há muito distanciamento entre as moléculas, de tal maneira que o tamanho delas é quase que negligenciável. O tamanho das moléculas do estado gasoso praticamente é como se não tivesse nada lá dentro. Mas elas podem expandir, então elas estão se movimentando, né? Porque elas estão, eu dei aquele meu peitinho aqui, o André já levantou o braço, então elas estão indo em direção ao André, elas estão se espalhando, então elas não estão paradinhas, elas estão o quê? Em movimento. Tá? E como elas se expandem de maneira muito rápida, eu imagino que esse movimento delas seja vigoroso, seja aleatório, seja de maneira intensa. Tá? E a gente sabe que elas estão se movimentando, e aí elas vão bater, colidir. Situação número 1, o que aconteceu aqui no número 1? Essa molécula colidiu contra a parede do recipiente que ela estava. Tá? Situação número 2, houve uma colisão entre duas moléculas de diferentes geometrias. Aqui foi perpendicular, aqui foi frontal uma com a outra. Tá? Essa molécula número 1, ela colidiu contra a parede do recipiente. Então essa é a ideia que a gente tem do estado gasoso. Muito vazio, com as moléculas agitando-se, e aí essa agitação delas tem relação direta com a temperatura. Quanto mais quente tiver, mais agitadas elas ficam, tá? E daí elas vão estar colidindo contra a superfície do recipiente que as contém. Então, se for um balão, elas batem contra a superfície do balão. Se for num pneu, elas batem por dentro contra a borracha do pneu. Tá? Se for numa garrafa de Coca-Cola, elas batem por dentro contra a parede da Coca-Cola. E o gás quer expandir, ele quer ocupar o mais espaço que ele tem. Então, elas estão se agitando, batendo umas contra as outras e colidindo contra a parede do recipiente. Tudo que a gente fizer a partir de agora, a gente vai fazer com relação ao chamado gás ideal. Ideal é aquilo que está na sua ideia. Aqui, ó, é o que eu imagino que seja o melhor possível. Então existem os gases reais e existem os gases ideais. O que é um gás ideal? É aquele gás em que as colisões são perfeitamente elásticas. A gente sabe que quando um corpo colide contra o outro, em função do atrito, ele perde um pouco de energia. Tá? Então, no caso de um gás ideal, essa molécula veio a outra, as duas bateram, elas vão alterar o caminho delas, mas vão seguir sem perder energia. Então, esse é o chamado gás ideal. As colisões, elas são perfeitamente elásticas. No gás ideal, não tem nenhum tipo de força de atração ou repulsão entre as suas moléculas.
Então, como não tem nada prendendo a molécula do gás, nada está prendendo ela, não tem uma força entre as moléculas, elas se expandem o quanto for possível. E num gás ideal, o tamanho da molécula é desprezível, é negligenciável. Então, vai imperar muito o espaço vazio. Esse é o chamado gás ideal. Essa situação ideal, você vai conseguir se você estiver em situações de baixa pressão e elevada temperatura. Fechou? Baixa pressão e elevada temperatura. Não ia o cadarço hoje. Olá. Pessoal, eu quero que o gás se comporte assim. Que ele bata um no outro e não sofra nenhum tipo de perda de energia, que ele colida contra a parede, que seja tudo elástico, que ele ocupe todo o espaço, que ele exista pressão, duas situações. Primeiro, tem que ser baixa pressão, né? Senão ele não consegue se expandir. Então, tem que estar num cilindro com pouco ar, um cilindro de ar rarefeito, por exemplo. Aí lá, quanto mais próximo do zero a pressão, mais o gás se comporta assim. Quanto mais pressão você bota ali, mais você diminui o movimento, você restringe o movimento, você atrapalha a expansibilidade do gás. Então, o gás mais rarefeito, com menor pressão sobre ele, ele se comporta de maneira mais ideal. E outra temperatura, né? Eu quero que ele expanda. Aí bota uma música. Ai, esse som de voz eu reconheço. Misturar medo e desejo. Aí a mulher faz assim, ó. Estou assistindo a sua coragem de me ligar. Dá um desespero, né? A molécula chacoalha pouco. Agora tu mete. Who let the dogs out? O que acontece com a molécula? A molécula agita. Começa a agitar e aí acontece. Expande, bate, colide. Pega lá. Esse som de voz eu reconheço. Aí ela bate na outra, já fica pelo caminho. Tu mete o Who let the dogs out? A molécula já colide, pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Já colide uma com a outra e já é festa do que é lado. Então, esse sistema que eu falei para vocês aqui assim, de bastante vazio, colisões perfeitamente elásticas, expansibilidade ao máximo, só vai existir se o gás estiver perto do ideal. Em que situações que ele está perto do ideal? Quando a pressão lá dentro for muito baixa e a temperatura for muito elevada, aí o gás se comportará o mais perto possível do ideal. Tudo que a gente fizer de cálculo aqui vai ser baseado no gás ideal. E o importante dos gases é que eles têm três grandezas mensuráveis. É o chamado gás PVT: pressão, volume e temperatura. O que é que vocês definem por pressão? Pressão é a situação 1 ali, ó. A pressão é a situação número 1. O que é a pressão de um gás? É a força das colisões das moléculas contra a parede do recipiente que as contém. Essas colisões aqui, essa pressão, ela vai ser medida em ATM ou em milímetro de mercúrio, que é o objeto da nossa próxima aula. A gente já viu o que a temperatura é. A temperatura é Who let the dogs out? É o grau do quê? É o grau de agitação. Pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Libera energia e vem para o meio do salão. O baile está animado, quero ver, não sei o que ser. Tá tudo nada e o maluco vai dizer só as cachorras. A agitação da molécula. Isso é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação. Por isso que o calor é a energia térmica, a energia cinética fornecida pela molécula. E por último, o volume. O volume, que é o espaço ocupado pelo gás. O espaço ocupado pelo gás. No sistema internacional, a temperatura a gente mede em Celsius, mas eu quero que vocês convertam para os cálculos em Kelvin. E o volume, no sistema internacional, a unidade de comprimento é 1 metro. Então, teoricamente, o volume seria em metro cúbico. Vai ficar muito grande, né? A gente vai usar o que? A unidade litro. Então, de um gás se mede o que? A pressão,
que é a força de colisão das moléculas contra a parede do recipiente, a temperatura, que é o grau da excitação das moléculas, e o volume, que é o espaço ocupado pelo gás. Na verdade, o volume de um gás é o espaço destinado pelo objeto que o contém. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola, eu tenho 2 litros para botar um gás lá dentro. Eu posso pegar esses 2 litros e colocar numa garrafinha de 1 litro, de 600 ml, porque o gás tem compressibilidade. Fechou? O próximo assunto e o último nosso estudo do ano vai ser o estudo geral dos gases e as grandezas a ele relacionadas. Pressão, volume e temperatura, o chamado sistema PVT. Beijão, vou ali salvar o André e já volto. Um abraço! Lembrei qual é a música que eu tinha que cantar para invocar, para chamar o André de volta para o plano dos mortais. É aquela música do filme Enrolados. Cura o que se feriu. Jovem André, calma, não se assuste. Por preconceito, eu não consigo conversar com ninguém. Todos que eu chamo para cá, não consigo. Você é a primeira pessoa que eu consigo conversar nos últimos 650 anos. Tudo isso? Tudo isso, André. Não vai embora, não fica, volta, vai! Cacete! Pô, eu não consigo conversar com ninguém. Vou ter que achar uma outra alma agora. Que uma vez foi meu. Deu certo! Venceu!